Finalmente teremos a tão esperada sequência do jogo Star Wars Jedi Fallen Order, Jedi Survivor. Um jogo que foi muito aclamado por fãs de Star Wars do mundo inteiro. Ele conta a história de um Padawan Jedi que está se redescobrindo na Era de Trevas do Império Galáctico. E em meio a tanta expectativa para o jogo que vai chegar no dia 28 de abril, vamos relembrar a história do Padawan Cal Kestis e seus amigos tripulantes da Mantis. Vem comigo hoje para a gente rever a trajetória desse jogo incrível aqui no Diário Rebelde. Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi, hoje estou aqui de Cal Kestis para contar para você a história completa do jogo Jedi Fallen Order, já que está chegando aí o jogo Jedi Survivor e eu tenho certeza que você quer ficar em dia para poder curtir o jogo, aproveitar a história e lembrar de tudo o que acontece antes. A cobertura de Jedi Survivor está rolando na playlist que você confere aqui em cima no card, então acompanhe ela para poder ficar por dentro de tudo que acontece e se preparar para Jedi Survivor. Queria aproveitar e agradecer ao Gui Drago que me emprestou esse traje incrível de Cal Kestis para gravar esse vídeo e, claro, ao Rodrigo que faz uns droids mais incríveis da galáxia que me emprestou esse droid BD1 aqui que vai ser o meu companheiro de aventura para contar para você a história do Jedi Fallen Order. Então siga eles aqui embaixo no link na descrição, as redes sociais estão aqui para você seguir e acompanhar o trabalho dessa galera incrível. Obrigado, gente! A história do jogo Star Wars Jedi Fallen Order se passa 5 anos após a Ordem 66. Após o nascimento do Império Galáctico, a caça Jedi está em seu auge, com os Inquisidores no encalço desses usuários da Força que estão sendo tão perseguidos nesse período de trevas. Todos os remanescentes da Ordem e sensitivos à Força estão sendo perseguidos e aniquilados com mão de ferro e brutalidade. No começo do jogo, a gente conhece Cal Kestis trabalhando como um jovem sucateiro no planeta Bracca, que está localizado na Orla Média. Bracca também foi um planeta em que o Capitão Rex se encontrou com o Bad Batch na série animada. Olha só, aqui tem muita cultura, hein? Lá em Bracca, Cal conseguia levar uma vida escondida, passando despercebido pelo Império que cada vez mais crescia e consolidava a sua opressão por toda a galáxia. Ele tinha um amigo chamado Prof, que sempre falava para ele que o jovem devia querer uma vida melhor do que ser um simples sucateiro. Durante o expediente do trabalho, Cal e Prof souberam pelos seus superiores que ganhariam o dobro em troca de fazer um trabalho super perigoso, indo até a asa destruída de um Star Destroyer Venator da época da República. No Destroyer sucateado, rola um acidente com os cabos que sustentavam a enorme nave e Prof acaba caindo. Neste momento, completamente sem alternativas, Cal Kestis é obrigado a usar a força e salvar Prof. Pois é, tome labuta aí pro nosso jovem Jedi, hein? Até como sucateiro, o coitado tendo muito trabalho sem descanso mesmo. Desesperado após descobrir quem Cal realmente era, Prof diz para ele fugir do planeta, porque ele sabia muito bem o que as autoridades imperiais faziam com gente do naipe do garoto. E realmente o jovem Cal não estava com nenhuma sorte naquele dia. Uma sonda do Império havia visto o momento em que Cal usa a força para salvar Prof da queda e morte certa. E acaba contatando o Império. Duas inquisidoras conhecidas como Terceira Irmã e Nona Irmã chegaram em Bracca para encontrar o Jedi. A Terceira Irmã interroga todos os sucateiros juntos, dizendo que se não entregassem o Jedi, haveria uma execução coletiva. Em um momento emocionante, Prof começa a falar para as inquisidoras sobre o que o Império havia feito em Bracca e que os engenheiros que lá estavam acabaram se tornando sucateiros. Ele diz que para o Império todos eles eram descartáveis. E a Terceira Irmã, concordando com ele, acaba executando a sangue frio. Essa aí é o bichão mesmo, viu? Tomado pela raiva ao ver o seu melhor amigo sendo assassinado, Cal saca seu sabre de luz e parte pro fight com a Inquisidora. Logo, o Jedi percebe que tinha sido uma armadilha e ele mordeu a isca direitinho. Assim, ele acabou se revelando direto na cara das Inquisidoras. Cal começa sua fuga do Império e o governo galáctico provoca um verdadeiro caos em Bracca para tentar capturar o jovem Padawan. O nosso Jedi azarado acaba sendo salvo pela tripulação da Mantis, formada pela misteriosa Ciri Junda e o simpático Greez Dritus, que impedem a Terceira Irmã de capturá-lo e partem voando de Bracca. Ciri oferece a Cal a chance de fazer a diferença, com um plano bem ambicioso: reerguer a Ordem Jedi nesses tempos sombrios. Mesmo contrariado por ainda não confiar muito em Ciri,
o jovem Jedi parte junto com a tripulação da nave Mantis para o planeta Bogano. Eu já contei detalhes sobre esse planeta no vídeo que você confere aqui em cima no card, assista depois, e ele também faz parte da cobertura em preparação para Jedi Survivor. Lá, Cal entra em uma câmara que Ciri acreditava que seria a chave para reerguer a Ordem Jedi. Com a ajuda de um droide que apareceu por lá, muito simpático e fofinho, chamado BD-1, tô falando de você mesmo. Cal Kestis descobre que a câmara era, na verdade, um cofre. Nela havia nada mais, nada menos do que um holocron com a lista de todas as crianças sensitivas da galáxia. Isso era verdadeiramente um prato cheio para quem quer reerguer a Ordem Jedi, né não? E também um banquete para quem tinha más intenções. Pois é, Imperador Palpatine, tô olhando para você. O holocron foi guardado lá pelo mestre Jedi Eno Cordova, um pesquisador da Ordem que foi também o mestre de Ciri. Porém, para acessar o holocron que estava na parte interna da câmara, Cal precisaria entender mais sobre a civilização Zeffo, uma espécie antiga muito conectada com a força e que criou aquele lugar. A gravação de Eno Cordova, deixada nas memórias de BD-1, que pertencia ao mestre Jedi meio trilili das ideias, dizia que Cal precisaria ir para o planeta Zeffo, o planeta natal da espécie Zeffo. Cal também teria que ir para Dathomir, isso mesmo, Wings, o planeta das bruxas sinistras das Irmãs da Noite, lideradas antes pela Mãe Talzin. Ou melhor, nessa época aí já era a finada Mãe Talzin. Eno Cordova diz em holograma que era preciso ir até lá porque os Zeffo possuíam algum tipo de curiosidade sobre o planeta sombrio de Dathomir. Cal fala para Ciri sobre o holocron e a missão que eles tinham pela frente. A ex-Jedi pega um holocron que ela tinha entre seus pertences, porque o Grease não tinha entendido, ele fica meio na dúvida sobre o que era o objeto. E é aí, Wings, que a gente tem uma referência bem bacana, porque a Ciri tinha justamente um holocron contendo a mensagem holográfica do mestre Jedi Obi-Wan Kenobi, que avisava aos Jedi sobreviventes sobre a formação do Império e a execução da Ordem 66, pedindo a eles que se mantivessem distante e mantivessem também a esperança. Vale lembrar que quem também tinha um holocron contendo essa mensagem holográfica era o Jedi Kanan Jarrus em Star Wars Rebels. Dizendo que está cansado de se esconder do Império, Cal, junto com Ciri e Grease, partem para o planeta natal dos Zeffo, a fim de entender e passar pelos testes do mestre Jedi Eno Cordova e obter o holocron com a lista de crianças sensitivas. Chegando no planeta, Cal descobriu que o Império tentou minerar as relíquias antigas de Zeffo, mas desistiram após o fracasso da operação. Na tumba de Eliran, um dos 3 grandes sábios Zeffo, Cal encontrou mais uma pista de Cordova, que dizia para o Padawan ir até o planeta Kashyyyk, lar natal dos Wookiees, para se encontrar com ninguém mais, ninguém menos do que ele, o chefe Tarful, um parça das antigas de Chewbacca. Olha aí o chefe filho da p... Cal também descobriu que os Zeffo eram uma antiga civilização que utilizava a força, mas havia desaparecido subitamente, acionando então aí a curiosidade de Eno Cordova. O mestre havia encontrado uma conexão entre o Zeffo e Kashyyyk, porque a antiga civilização usou madeira das árvores Roshir presentes em Kashyyyk, presentes no planeta dos Ewoks. E eu peço desculpa, inclusive, aqui pela minha pronúncia do Roshir. Eu não sou tão fluente em Shriwook. No caminho, Ciri acaba dividindo com Cal alguns de seus traumas sobre a Ordem 66 e o Expurgo Jedi, falando sobre ter se entregado para o Império Galáctico ao deixar sua Padawan e os Younglings para trás, numa tentativa de salvar eles. Ela foi torturada por semanas pelo Império, e segundo ela, isso abalou a sua conexão com a Força, e a fez se fechar para ela quando ela conseguiu escapar. Antes de ir para Kashyyyk, Cal resolve visitar o planeta Dathomir. Lá, ele encontra mais ruínas de tumbas de Zeffo, mas uma Irmã da Noite acaba impedindo ele de entrar, mandando Irmãos da Noite para deter o nosso querido jovem Padawan. Fugindo do culto sombrio do planeta, Kestis encontra um andarilho bem do suspeito, que se dizia ser um viajante que estudava culturas antigas e povos mortos. Ele se surpreendeu por Cal ter sobrevivido ao encontro com a Irmã da Noite, que era bem da
tava nervosinha, diga-se de passagem. Vendo que ainda não estava nem um pouco pronto para enfrentar a escuridão de Dathomir, Cal decide ir para Kashyyyk para encontrar o chefe Tarful. Chegando no lindo planeta dos Wookiees, Cal se mete em uma baguncinha entre rebeldes que tentavam destruir uma base imperial por lá. E é assim que o Jedi conhece o general rebelde mais extremista da galáxia, aquele que é conhecido por mentiras, enganações. Tô falando do nosso querido arroz de festa do cânone, Saw Gerrera, que tá em todas, né? Juntos eles libertam Wookiees guerrilheiros que estavam aprisionados em uma refinaria imperial, o que enfraquece pra caramba a presença do Império Galáctico lá em Kashyyyk. Saw oferece a Cal um convite para se juntar aos partidários, o qual o nosso jovem Jedi acaba negando educadamente, mas Saw Gerrera deixa a porta aberta para caso Cal, cogite algum dia entrar para o seu clubinho guerrilheiro. Choi Sik, um Wookiee que lutou ao lado de Tarful, e Mari Kozan, uma rebelde, disseram a Cal que o ajudariam a encontrar o chefe Tarful. Porém, como já deu para perceber aqui nesse vídeo de história de Jedi Fallen Order, já sabemos que o Cal é um azarão de primeira, e a força tinha outros planos para ele. Ciri contacta Cal para retornar à nave Mantis, que por sinal, eu fiz um vídeo muito legal sobre essa nave em preparação para Jedi Survival, que você confere aqui em cima no card, tá bem bacana mesmo e super recomendo você assistir depois daqui. Ela havia interceptado comunicações da escória imperial e tinha descoberto que eles haviam retornado ao planeta Zeffo e estavam muito próximos de encontrar uma tumba sagrada. Voltando ao planeta e enfrentando as forças imperiais nas tumbas de Zeffo, Cal dá de cara com a segunda irmã e agora, com mais experiência e com um pouquinho de boost de habilidades que a gente jogando aqui dá, por sinal, eles finalmente se enfrentam da maneira como devem se enfrentar. É nesse momento que o jogo dá um duplo twist carpado, um giro 360 e um plot twist de primeira, porque é aí que a gente aprende que a segunda irmã é, na verdade, Trilla Suduri, a ex-padawan de Ciri Junda. Nome escroto, né? Ciri Junda. Ela conta pra Cal como aconteceu realmente a história, ou melhor, o ponto de vista dela. Ciri revelou ao Império a localização da padawan Trilla e dos Younglings após constantes torturas. Trilla, capturada e torturada, e principalmente muito chateada com a traição de sua mestre, se volta então para o lado sombrio e se torna uma inquisidora. Durante uma sessão de tortura de Ciri, Trilla vai até ela para debochar, jogar na cara de sua antiga mestre quem ela se tornou. Ela vai mesmo para fazer tortura psicológica, e a gente já aprendeu no Twitter e no BBB que tortura psicológica não é entretenimento. Sobrecarregada pela raiva, tristeza e arrependimento de ver a sua ex-padawan convertida em uma inquisidora e lacaia do Império Galáctico, que afinal era isso que os inquisidores eram, foi mal aí, eles eram lacaios inclusive de Darth Vader, Ciri acessa o lado sombrio e numa explosão de raiva mata todos naquela sala, exceto Trilla, quem ela derruba e então consegue fugir. Não sabendo como processar as informações que recebeu e, afinal, quem saberia, né? Cal começa a ficar desconfiado de Ciri e chateado por ela ter escondido a verdade. Indo mais a fundo nas ruínas de Zeffo, Cal encontra a tumba de Mictrum, um dos 3 grandes sábios Zeffo. Lá, BD1 mostra o holograma de Eno Cordova, falando que a resposta para o enigma do Zeffo estava em um objeto chamado Astrium Zeffo e que Cal deveria encontrá-lo. Mas como eu já disse antes nesse vídeo, o Cal Kestis é azarado pra caramba. E quando ele estava prestes a sair do planeta, um caçador de recompensas o captura. Ele acorda em uma cela sem entender nada e sem seu sabre de luz e sem também o queridinho BD1. É como se ele tivesse com uma ressaca daquelas, sabe? Cal entra em uma arena e descobre que está em Ordo Eris, uma estação espacial que servia de sede para a Prole Haxion, um sindicato do crime liderado pelo gangster Sorc Tormo. Cal começa a lutar na arena com vários bichões doidos, grandões assim, até com droids de combate, até que a Mantis chega e Grease e Ciri vão ao seu resgate. No fim das contas, o coitado do Cal havia sido capturado por Sorc Tormo porque o Grease tinha algumas antigas dívidas de jogo com ele. E já que a arena era feita ali em apostas, né, o nosso querido Grease ele tinha um passado antigo por ali, né, botando sempre sua grana e o seu pescoço para jogo.
Rola um baita climão na nave Mentes porque Cal também conta a Ciri sobre a descoberta do que realmente aconteceu com Trilla Suduri. Ciri não nega essa versão da história e o climão só é interrompido quando eles recebem uma mensagem de Kashyyyk. Mari Kosan diz a Cal que ela encontrou o chefe Tarful e que ele quer trocar uma ideia com o jovem Jedi. Já Sal Guerreira e os partidários fugiram porque o Império fechou o cerco no planeta Kashyyyk. Chegando na Terra das Sombras, onde Tarful estava escondido, Cal recebe o conselho de subir no topo da árvore original, a mais velha e antiga das árvores do planeta, porque o Eno Cordova, anos antes, tinha recebido clareza e respostas por lá. No caminho, a busca de Cal é interrompida pela presença da nona irmã, a inquisidora da espécie Da'Utin, aquela mesma que a gente viu lá quando ele foi quase capturado em Braca por ela e pela segunda irmã. Fugindo, Cal cura um grande pássaro Chiwo que deu carona a ele até o topo da árvore original. Lá no alto, um holograma de Cordova diz a Cal a pista para voltar a Dathomir, porque na tumba de Cojet, o terceiro dos três sábios Elfo, poderia haver um Astrium. A nona irmã encontra ele novamente e num duelo intenso, cheio de provocações, Cal acaba fazendo a manobra lá Skywalker e corta a mão da Inquisidora, derrotando-a. Voltando para Mentes em direção a Dathomir, Ciri esclarece um pouco das coisas durante o trajeto da viagem. Ela explica para Cal que foi muito torturada pelo Império e que até estava resistindo, mas que cedeu e ficou completamente aterrorizada quando uma enorme sombra foi até ela. Enorme sombra. Afinal, quem será essa enorme sombra? É enorme mesmo, eu ouvi dizer que mede por aí uns 2 metros de altura. Voltando ao planeta das Irmãs da Noite, Cal dá um up em seu sabre de luz, tornando-o Double Bladed. Um sabre duplo, aquela coisa linda, maravilhosa. E é nos confins do planeta sombrio que o jovem Padawan encontra mais uma vez aquela Irmã da Noite. Ela invoca uma magia sombria que traz de volta as Irmãs da Noite que haviam morrido, tipo zumbi mesmo, um negócio bem thriller, e bota essa galera pra atacar o coitado do Cal. Pra que agredir assim, velho? Por favor, né? O menino não fez nada. Cal também chega a lutar com um morcegão gigante, uma Gorgara, que dá muito trabalho pro pequeno Padawan e pra gente também derrotá-lo. Entrando na milenar tumba de Cojet, as lágrimas vêm em litros. A gente desaba, porque é nesse momento que Cal Kestis tem um flashback da Ordem 66 e com o seu mestre Jaro Tapal. 5 anos antes dos eventos de Star Wars Jedi Fallen Order, no crepúsculo das Guerras Clônicas, vemos o pequeno Cal Kestis e seu mestre fugindo pelo cruzador Venator, enfrentando clones em fuga até encontrar um dos pods para conseguirem fugir para o planeta Braca logo após a ativação da Ordem 66. Cal perde seu sabre de luz durante a batalha e em um momento emocionante os clones atiram em Tapal. Cal consegue retardá-los e juntos eles partem do cruzador a bordo do pod. Mas o estrago já tinha sido feito. O mestre Jaro Tapal estava gravemente ferido. Em seus últimos momentos, Jaro diz a Cal que o cruzador Venator vai explodir porque ele conseguiu sobrecarregar os motores para tentar mascarar a fuga de ambos. E assim, ele diz ao seu Padawan para ficar firme e aguardar o sinal do Conselho Jedi. Ele entrega o seu sabre de luz para o jovem e, dando um último suspiro, Jaro Tapal diz a Cal para confiar apenas na força e morre. E morreu. Cal acaba tendo uma visão da força, sendo confrontado pelo espírito do seu falecido mestre, que diz que o seu sangue está nas mãos do jovem. E ao retornar de seus delírios da força, Cal Kestis percebe que o seu sabre de luz fora totalmente destruído, graças às experiências profundas que ele teve com essas visões. Então, aquele andarilho misterioso aparece quando Cal sai das tumbas e revela-se como Taron Malicus, um ex-Jedi. Após a Ordem 66, ele foi parar em Dathomir quando os clones o traíram. Cal então se toca que o invasor que a Irmã da Noite estava perseguindo, na verdade, era ele. É aí que Merrin, a dita cuja Irmã da Noite, aparece. E descobrimos que Taron falou para ela que quem exterminou as Irmãs da Noite, na verdade, foram os Jedi. Ó que safado! Você mentiu! Mentiroso!
Furiosa pela traição e manipulação que sofreu de Malicos ao tentar trazer Cal para o seu lado, Merrin invoca um exército de Irmãs da Noite zumbis. Ao maior estilo de fuga de filme de terror, Cal Kestis corre avoado para escapar do planeta tomado de Irmãs da Noite zumbis, conseguindo alcançar a nave Mantis sem ar e com Grease muito do brabo, porque tinham bruxas mortas indo em direção à sua nave. Cal e a tripulação fogem do planeta, enquanto Malicos fica para trás lidando com as bruxas. Cal começa a afogar as mágoas por se culpar pelo que aconteceu com o Mestre Tapal, e Ciri conta sobre quando viu Trilla como inquisidora pela primeira vez e como teve vontade de morrer. Bem pesado, né? Dizendo que eles não tinham como mudar o passado, mas que deviam seguir em frente, Ciri diz a Cal que vão juntos para o icônico planeta Ilum para reconstruírem o sabre de luz do Padawan. Ilum, para aqueles que não sabem, era o planeta onde os Jedi iam para conquistar os seus cristais Kyber, que davam a energia necessária para o sabre de luz. Antes de partir, Ciri diz para Cal tomar cuidado e entrega o seu antigo sabre para o Padawan. Com várias referências a The Clone Wars e muitas visões da força, Cal Kestis encontra o cristal Kyber que o estava chamando, porque no fim do dia é o cristal que escolhe o Jedi. Porém, Cal quase desiste quando percebe que o cristal que o havia convocado havia se partido ao meio. E em mais um momento para deixar Marmanjo chorando, eu vou falar de você mesmo. O nosso querido BD-1 mostra a Cal um holograma de Cordova que estava se despedindo do droidezinho porque sentia o fim dos Jedi chegando. BD pede para que a sua memória seja apagada e Cordova ativa um comando para que a memória do droide só seja restaurada completamente quando criar uma relação de confiança tão grande com alguém como a que eles tinham juntos. Entendendo que BD estava falando dele, Cal termina a construção do seu sabre de luz novo. E de uma forma bem poética, bem à la George Lucas mesmo, porque cada ponta do sabre de luz eram partes dos sabres de Ciri Junda e de Jaro Tapal, seus dois mestres. Enquanto saía do planeta gelado, Cal encontra instalações imperiais em Ilum, o que viria a ser a base Starkiller da Primeira Ordem muitos e muitos anos no futuro, além de ser também um dos espaços de mineração de cristais Kyber para a construção da primeira Estrela da Morte. Agora pronto para enfrentar o seu passado e com um sabre de luz novinho, Cal retorna a Dathomir para entrar na tumba de Cojet novamente. Cal volta a confrontar a memória de seu antigo mestre e após passar no teste, ele consegue entrar na tumba do sábio Zeffo. Lá dentro, a Irmã da Noite Merrin o esperava e Cal consegue uma trégua ao dizer que Malicos mentiu sobre os Jedi. Merrin diz que, abre aspas, um guerreiro de metal carregando sabres de luz, fecha aspas, veio até Dathomir quando ela era pequena e massacrou as Irmãs da Noite. Essa é uma referência clara a The Clone Wars, quando o Conde Dooku ordena que General Grievous invada Dathomir e derrote, acabe, extermine completamente com as Irmãs da Noite e com Mãe Talzin. Após Cal e Merrin se entenderem, eles decidem ir confrontar diretamente Taron Malicos. O Jedi Sombrio tenta trazer Cal para o seu lado novamente, mas sem sucesso, e os dois finalmente partem para o combate. Com a ajuda de Cal, Merrin derrota o ex-Jedi com sua magia de Dathomir, livrando o planeta daquela peste chata, irritante. Entrando no centro da tumba de Cojet, Cal finalmente encontra o Astrium, o objeto que tanto havia procurado e que era a chave para acessar o holocron da lista de crianças sensitivas presentes na galáxia. Então, parte de sua grande missão havia sido finalmente concluída. Mas apenas parte. E aí, enfrentando esses perigos juntos e num momento muito fofo que dá vontade de shippar muito, Merrin dá as mãos a Cal e acaba se unindo à tripulação da Mantis junto com o Jedi, Ciri, Grease e BD-1, porque ela havia cansado de esperar pela vingança que as suas Irmãs da Noite mereciam. Cal, nesse momento, havia feito uma nova amiga. Quem sabe até algo a mais, hein?
Finalmente de volta a Bogano, Cal entra na câmara e coloca o Astrium. Ele tem uma visão da força mostrando o sábio Zefo indo para o desconhecido, com o que restou da sua espécie após terem se dizimado, caindo em arrogância e poder. Ele também tem uma visão mostrando o possível futuro, o que aconteceria se ele realmente pegasse o Holocron e montasse uma nova Academia Jedi com as crianças sensitivas. O jovem vê Padawans e Younglings sendo descobertos pelo Império Galáctico. E não apenas isso, os vê sendo massacrados, torturados, aniquilados, enquanto clamam por ajuda pelo seu mestre Kestis. Cal se assusta para valer ao ter essa visão e principalmente se assusta na visão seguinte, onde ele tem que se render a Trilla Suduri para poupar os Jedi. Logo em seguida, vemos Cal Kestis como um inquisidor Wings, resultado de prováveis torturas que poderiam ter com ele e por ser a única saída que ele tinha nessa visão para salvar as crianças. Quando ele volta à realidade depois de tantas provações, Cal vê que finalmente o Holocron está à sua disposição depois de tanto corre do nosso jovem Padawan. Porém, como vocês já estão cansados de saber, a sorte não favorece o nosso jovem Jedi. Inclusive, comente aqui quantas vezes eu falei isso aqui no vídeo, quero ver se você acerta. Trilla Suduri, a segunda irmã, estava ali para reivindicar o Holocron e os dois partem para a porradaria franca. Aê, combate de sabre de luz no jogo. Em dado momento da briga, Cal pega o sabre de luz de Trilla e isso acaba sendo a sua derrota, porque Cal possui uma habilidade que a gente até usa durante o jogo, chamada psicometria. Essa habilidade rara da força permite que usuários toquem em objetos ou entrem em locais e vejam eventos passados. Durante o jogo, a gente encontra por aí ecos da força, que são lugares ou objetos que Cal toca e pode usar a força para ouvir, sentir e ver o que aconteceu por lá. No caso, nesse momento, Cal, ao encostar no sabre de luz de Trilla, viveu os horrores que a Inquisidora provocou e que também havia vivido em suas torturas. Cal viu numa pegada bem VR quando Ciri abandona Trilla e os Younglings para tentar despistar o Império Galáctico, assim como o momento em que sua ex-Padawan estava sendo torturada. Também viu o acesso de fúria de Ciri quando esta toca no lado sombrio para poder escapar e derruba Trilla. Quando volta dessa experiência super desconfortável, Cal Kestis percebe que Trilla Suduri, a segunda irmã, havia vazado com o Holocron. Olha que falta de sorte de novo, hein, meu querido? Retornando à nave Mentis, Cal se desculpa com Ciri por tê-la julgado sobre o que aconteceu quando ela estava sendo torturada pelo Império. Ele se culpa, mas diz também que no fim do dia todo mundo erra e que o importante é o que vem depois. Aprenderam, Padawans? Vendo como o jovem Padawan assustado havia se tornado um Jedi destemido, Ciri utiliza o sabre de luz de Trilla Suduri, da segunda irmã, e nomeia oficialmente Cal Kestis como Cavaleiro Jedi. Oh, eles crescem tão rápido, né? Não, demora trabalho. Agora, como um Cavaleiro Jedi, Cal parte para a Fortaleza dos Inquisidores, em direção à Lua de Nur, no sistema Mustafar, para recuperar o Holocron das mãos de Trilla. Se você reconhece essa fortaleza de algum lugar, você reconheceu certo. A gente vê a Fortaleza dos Inquisidores também na série de Obi-Wan Kenobi. Entrando nas profundezas da Fortaleza Sombria e enfrentando vários perigos imperiais, Cal finalmente encontra Trilla. E como de costume, é óbvio que eles já começam aquela trocação perdendo a amizade mesmo. E mostrando a sua evolução como um poderoso Cavaleiro Jedi, Cal consegue derrotar a segunda irmã, Trilla Suduri. Ciri chega e finalmente decide confrontar o seu passado. Ela conversa com Trilla, pedindo desculpas a ex-Padawan por suas escolhas, dizendo que ela tem salvação e pode escolher parar de alimentar o ódio e a escuridão dentro de si. Por um pequeno segundo, pequeno momento, parece que Trilla chega a pensar sobre isso, mesmo dizendo que é tarde demais e que nutriu muito ódio por sua antiga mestre. E como podem ver, a conversa até que estava indo bem. Mas nesse momento, Wings, Trilla começa a ficar tensa. Há algo no ar. Ouvimos fortes passos atrás dela e uma respiração pesada e profunda começa a ecoar. Quem surge é a enorme sombra
em pessoa, Darth Vader, em carne e osso, ou melhor, em metal e capa, surge para terror de todos naquele lugar. É nessa hora que a alma chega a sair do corpo. Imagina a minha cara quando eu estava jogando isso. Conta um pouco da sua sensação de quando você assistiu isso enquanto jogava o jogo. Comenta aqui embaixo. E aí o Wings, Darth Vader tá na área e fica aquele super clima de ninguém solta a mão de ninguém. Ele diz que Trilla falhou com ele e a Inquisidora fala para Cal os vingar. Totalmente sem tempo, irmão, Vader executa a Trilla. Ele joga Ciri para longe. E Cal tenta enfrentar o Lord Sith. E quando eu digo tenta, é tenta mesmo, viu, mestre Yoda? Esse negócio de faça ou não faça não existe tentar, porque você passa 30 horas jogando o jogo, acumulando XP, evoluindo a habilidade, para aí na hora que você vai enfrentar o Darth Vader, você não consegue fazer absolutamente nada, porque ele é simplesmente o Darth Vader. Não tem nenhuma barrinha de life quando você vai tentar bater no bicho, gente. Pra você, tudo impossível é. Após ver que ele não tancava em nada o Lord Sith, Cal e BD só vem uma alternativa: fugir. Tentando encontrar uma saída da fortaleza submersa no oceano, Cal é encurralado por Vader. E nesse momento, Ciri reaparece e luta com o Lorde Sombrio, mas é rapidamente subjugada. Vader começa a persuadir Ciri e usar sua raiva, dizendo que ela teria sido uma excelente inquisidora. E ênfase nessa palavra, o Darth Vader é muito bom de falar isso, olha só, excelente. Cal chama novamente a sua mestre para a razão, e ela interrompe a conexão com o lado sombrio da força, segurando o Vader e impedindo o Lord Sith de pegá-los. Então, Cal estoura o vidro da fortaleza e nadam para longe para poder escapar do Lord Sith. Eu menciono essa cena, é uma cena muito legal do jogo Jedi Fallen Order, onde eu comento a potência da força de Darth Vader nesse momento. Confira aqui em cima no card, você vai adorar esse vídeo. Desacordados na água, Cal e Ciri são resgatados por Merrin. E então eles acordam sãos e salvos na nave Mantis. Rola até um momento muito fofo, onde Merrin fica tão feliz em ver Cal vivo que abraça o jovem Cavaleiro Jedi. Olha aí, diga se não dá pra shippar os dois no Jedi Survivor, hein? Chegada a hora de decidir o que irão fazer com o Holocron, Cal lembra da visão que teve, do fracasso que seria reconstruir a Ordem Jedi com as crianças da lista e de como elas ficariam em perigo. Dizendo que o destino delas será confiado à força, Cal parte o Holocron em dois, diante de Ciri, Merrin, BD e Grease. Perguntado então para onde eles vão agora, a história de Cal Kestis em Jedi Fallen Order termina aqui, deixando muitas expectativas para o que vem aí em Jedi Survivor. Durante os 5 anos que separam Jedi Fallen Order do jogo Jedi Survivor, tem um livro chamado Jedi Battle Scars, que conta um pouco do que acontece com a tripulação da Mantis nesse período aí. Mas aqui, agora, a história de Cal Kestis e Jedi Fallen Order se encerra e com certeza você está muito empolgado ou empolgada para curtir as aventuras de Cal no jogo Star Wars Jedi Survivor. E tenha certeza, vai ter cobertura completa aqui no Diário Rebelde. O jogo será lançado no dia 28 de abril para as plataformas PlayStation 5, Xbox XS e também para PC. E fica tranquilo que aqui no Diário Rebelde vai ter cobertura completa com gameplay, informações sobre veículos, sobre planetas, sobre tudo que a gente descobrir juntos aqui da história de Star Wars Jedi Survivor. E você está convidado para acompanhar aqui comigo no Diário Rebelde. Então inscreva-se no canal, ativa o sininho Jedi para receber as notificações da força e vamos juntos viver essa aventura com o Cal Kestis. Valeu e que a força esteja sempre com você.